caros inscritos e pessoas que caíram aqui de paraquedas, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal de arte e paleontologia, que ainda tem alguns assuntos de 2025 para comentar. E hoje vai ser a maior bomba paleontológica do ano passado, e talvez uma das maiores de toda a paleontologia de dinossauros: a validação oficial do nanotirano. Primeiro, vamos para uma contextualização de entrada, antes de irmos para o assunto principal. O primeiro fóssil de nanotirano foi descoberto pelo paleontólogo David Dunkel em 1942. O único crânio praticamente completo que foi oficialmente descrito em 1946, por Charles Gilmore. Na época, se acreditava que fosse um crânio de gorgossauro que havia sido escavado na formação Lance, e por isso ele foi inicialmente descrito como Gorgosaurus lancensis. Um detalhe importante é que o paleontólogo soviético Anatoly Konstantinovich já afirmava que o fóssil era de um animal juvenil em 1965. Foi somente com uma revisão de Robert Baker em 1988 que o animal foi renomeado para Nanotyrannos lancensis, um tiranossauride de médio porte da formação Hell Creek. Mas ao contrário do que às vezes pode parecer, na ciência, uma nova ideia não é aceita imediatamente como verdade por todos. Sempre há discordâncias. E o mesmo valeu para essa revisão de Baker. Juntando a localização do fóssil Hell Creek com a ideia de Anatoly dele ser de um animal jovem, muitos passaram a definir a ideia de que o nanotirano era, na verdade, um tiranossauro rex jovem, com as diferenças nos esqueletos sendo, na verdade, por causa da idade. Uma pesquisa feita por Thomas Carr em 1999 concluiu que o fóssil era de fato de um tiranossauro jovem, reforçando ainda mais essa ideia. Porém, também sempre houveram aqueles que defendiam a validade do nanotirano como uma espécie diferente. A descoberta de um outro fóssil, um pouco mais completo e consideravelmente maior em 2001, que foi apelidado de Jane, jogou ainda mais lenha nessa fogueira para ambos os lados. Para quem defende o nanotirano, o novo fóssil ter quase as mesmas características do primeiro, e que são diferentes do crânio de Tiranossauro Rex, era o suficiente para considerar o nanotirano uma espécie válida. Para quem era contra, o fato de ambos os fósseis aparentarem serem de um tipo de tiranossauro ainda jovem, que viveu na mesma época e lugar do Tiranossauro Rex, eram as provas de que eles eram de fato tiranossauros jovens, com as diferenças nos esqueletos podendo ser explicadas devido à diferença de idade. Outro ponto marcante em toda essa história foi a série Luta Jurássica, de 2008, que retrata várias lutas entre dinossauros. E em um de seus episódios, é mostrado um nanotirano atacando filhotes de Tiranossauro Rex. Isso fez o nanotirano ganhar muita notoriedade entre o público geral, angariando muito mais fãs, não só de paleontologia, mas desse dinossauro também, o que, por sua vez, aumentou ainda mais os debates e discussões sobre o nanotirano, consolidando isso como um dos maiores debates e questões da paleontologia. Contudo, com o passar do tempo, a ideia que foi sendo mais aceita entre os paleontólogos era de que o nanotirano era um tiranossauro rex jovem, ao ponto de que muitos estudos sobre a vida e o crescimento do Tiranossauro Rex, bem como suas relações com seu ecossistema e as outras espécies que habitavam nele, foram feitos seguindo essa linha. Basicamente, toda a discussão sempre ocorreu porque, se por um lado temos vários fósseis completos de Tiranossauro Rex, por outro, tínhamos apenas 2 incompletos de nanotiranos, com poucas partes do seu corpo, para uma comparação mais ampla e detalhada, pelo menos até 2025. Deixe seu like no vídeo e inscrição no canal, porque agora sim, finalmente, iremos entrar no ouro do vídeo. Em 2006, foi descoberto em Montana um fóssil de um Triceratops pequeno, junto com um Tiranossaurídeo de tamanho similar. Provavelmente, eles morreram enquanto se enfrentavam, o que levou os paleontólogos a apelidarem o fóssil de Dueling Dinosaurs. Como ambos os dinossauros estavam completos, todas as atenções se voltaram para o Tiranossaurídeo, que foi apelidado de Blood Mary, na esperança de que ele finalmente encerrasse a discussão do nanotirano de uma vez por todas. Inclusive, ainda durante sua escavação, o próprio Bob Baker chegou a ver o fóssil e disse que o dinossauro carnívoro era de fato um nanotirano. O problema? O fóssil estava em um terreno particular, e por isso, o dono do terreno pegou e guardou o fóssil para si, como um item de colecionador, não deixando nenhum paleontólogo estudá-lo para confirmar ou refutar a afirmação de Baker por quase 14 anos. Foi só em 2020 que o Museu da Carolina do Norte conseguiu adquirir o Dueling Dinosaurs, permitindo que ele finalmente fosse estudado devidamente, tarefa assumida por Lindsay Zano, que contou com a ajuda de James Napoli.
Os resultados de seus estudos foram publicados no final de outubro de 2025, onde eles pontuaram não apenas a semelhança entre Blood Mary e o primeiro crânio de Nano-Tirano, mas também uma série de diferenças dos dois e do corpo de Blood Mary com os fósseis de Tyrannosaurus Rex, como o número de dentes maior no Nano-Tirano do que no Tiranossauro Rex, o tamanho dos braços e principalmente das mãos, que também são maiores no Nano-Tirano, além de algumas outras coisas. Para completar, assim como acontece em uma árvore, os ossos dos dinossauros formam linhas em seu interior durante o crescimento do animal. Existe uma técnica de estudo chamada corte histológico, onde se corta um pedaço do fóssil para estudar essas linhas de crescimento e assim determinar, entre outras coisas, a velocidade de crescimento do animal e quantos anos ele tinha quando morreu. Isso foi feito em Blood Mary, o que mostrou que ele estava parando de crescer, ou talvez até que já tinha parado de crescer, quando morreu, com 14 anos de idade. Ambos os cenários indicam que ela já era um animal adulto, com cerca de 5 metros de comprimento. Tudo isso junto provou de vez que o Nano-Tyrannus lancensis é uma espécie diferente do Tyrannosaurus Rex. O plot twist carpado, no entanto, foi quando Jane, o segundo fóssil de Nano-Tirano descoberto em 2001, foi acrescentado ao estudo. Comparando-o com Blood Mary, se percebeu que não apenas o tamanho era diferente, mas outras características do crânio também, e por isso Jane foi reclassificado como uma segunda espécie de Nano-Tirano, o Nano-Tyrannus leteus, baseado no rio Lete, um rio da mitologia grega que ficava no submundo. Vale lembrar que um dos pilares da ciência é a reprodutibilidade, que consiste em cientistas diferentes realizarem estudos diferentes por conta própria e chegarem ao mesmo resultado. E isso já aconteceu com o Nano-Tirano. Enquanto Lindsay Zano e James Napoli realizavam seus estudos em Blood Mary, sem saber deles, uma outra equipe realizou cortes histológicos no primeiro crânio de Nano-Tiranos descoberto por David Duncan e concluíram que, ao contrário do que se pensava, ele não era um animal jovem, mas sim de um animal adulto quase completamente crescido, assim como um Blood Mary, e que, portanto, ele não poderia ser um Tiranossauro Rex jovem. Isso foi mais um estudo que confirmou, e de forma independente de Zano e Napoli, a validade do Nano-Tirano. Então é por isso que agora o Nano-Tiranos é real oficial, depois de quase 40 anos de debates. E como ficam todos aqueles estudos sobre o crescimento do tiranossauro e de suas relações com seu ecossistema, já que eles foram feitos considerando o Nano-Tirano como um tiranossauro jovem? Foram todos por lixo. E agora novos estudos sobre ambos os temas terão que ser feitos. Ciência é assim mesmo. Atualizar o que se sabe quando novas coisas bem embasadas são reveladas. E isso é uma das coisas que impedem a ciência ou suas ideias de serem dogmas. Como já deve ter ficado claro a essa altura, o desenho ao fundo é inspirado no fóssil do Alien Dinosaurs, com um Triceratops jovem enfrentando um Nano-Tirano. Como ele foi o fóssil que encerrou décadas de discussões, nada mais justo do que ele ser homenageado na arte desse vídeo. Uma das coisas mais importantes que influenciam o nível de completude dos fósseis é os cadáveres serem enterrados rapidamente, impedindo assim que eles sejam devorados e despedaçados por predadores, carniceiros ou pelo clima. Pensando nisso, decidi fazer os dois dinossauros se enfrentando em uma montanha que está prestes a ter um deslizamento durante uma tempestade. Deslizamento que é indicado não apenas pela lama descendo a montanha sob os pés dos dinossauros, mas também pelos outros deslizamentos que já estão acontecendo nas montanhas ao fundo. A ideia é que, por causa disso, os dois dinossauros serão soterrados, formando um fóssil do Alien Dinosaurs. Não dá para saber se de fato foi assim que o fóssil se formou, mas é, no mínimo, uma possibilidade plausível. Então fiquem aí com o resto do processo do desenho, e peço novamente para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. E eu volto daqui a pouco para me despedir de vocês.
E esse é o resultado final do desenho. O que acharam? O ângulo da cabeça do Triceratops, e principalmente o chifre esquerdo, foram bem complicados para mim. A pose do Nanotirano, as proporções de seu corpo e, mais uma vez, o ângulo da cabeça também foram complicadinhos. E acho que a chuva poderia ser melhor, mas ainda assim, no geral, eu até que estou satisfeito com o resultado final. Foi só recentemente, e por causa do canal, que eu passei a levar ilustração digital um pouco mais a sério. Então é normal que eu ainda pareça, e até seja, principiante nessa área. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero vê-los em breve, fiquem bem até lá, e falou!